Por glória. Alguém sente Jesus nesta noite? Lucas 16, a partir do versículo 19. Deus tem coisa para operar nesta noite. Peço aos irmãos que quem está me sustentando aqui é o Espírito Santo, está de pé. Vamos ler a partir do versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Versículo 22 e último. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o regaço de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Bem, sente dando glória ao nome de Jesus. Estou feliz com o Espírito Santo nesta noite. Glória. Ei, onde é você? Onde é você? Ei, Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja. Me confiou a trazer a palavra para os irmãos. Bem, tentar ministrar a palavra de Deus nesta noite, que o meu coração está pulsando muito forte. E Deus tem algo grande para realizar nesta noite. Fique ligado que o Espírito Santo está falando nesta igreja. Irmãos, serei breve e objetivo. A passagem que nós lemos fala de uma parábola, mas não é praticamente uma parábola. Jesus está falando acerca de dois homens e de dois lugares, o rico e o pobre. A mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar nesta noite não é uma mensagem fácil de entender e de ministrar, mas quero que vós prestem atenção, porque a palavra que vou ministrar está falando acerca de dois homens que partiram para lugares diferentes. E esses dois homens, um chamado Lázaro, só que um não fala o nome, mas diz a sua vida social, que ele era rico e tinha muito dinheiro. A Bíblia diz que Jesus conta esta parábola para os seus discípulos, que havia um homem rico que vestia-se de linho puro e de púrpura. E nós sabemos que é um pano bastante caro e raro de se achar em alguns lugares, porque da condição. E esse homem, ele era rico, ele tinha condição. A Bíblia diz também que tinha um pobre, um mendigo, que vivia na porta daquele rico e comia dos restos da sua mesa. Mas, para me explicar para vocês, a Bíblia diz que aquele rico era, depois vou explicar para vocês porque ele era desviado da presença de Deus. E aquele mendigo, aquele pobre, era um crente que servia a Deus de todo o coração e de toda a sua alma. E a passagem que nós lemos, versículo depois, diz a Bíblia que morrendo o pobre ou mendigo, os anjos do céu vêm buscar a sua alma. Daí entra um parêntese para nós, que um destino de alguma pessoa que está na presença de Deus, ele tem um destino, ele tem um lugar, ele tem uma morada para morar, ele tem uma habitação para habitar, e nós sabemos aonde é, no seio de Abraão. Mas o que nós estamos lendo ou ouvindo aqui, Jesus está falando antes da sua crucificação.
Jesus está pregando antes da sua morte uma parábola, mas não é especificamente uma parábola. Por que não é uma parábola? Porque parábola não recita nomes. Então Jesus recita um nome aqui, Lázaro. E a Bíblia diz que morrendo Lázaro, ele foi levado para os anjos, conduzido pelos anjos para o regaço de Abraão, para o seio de Abraão. E morrendo também o rico, a Bíblia diz que morreu e foi sepultado. Mas no versículo depois diz assim: e no Hades, ou no inferno, erguendo os olhos, viu de longe Lázaro e Abraão no seu seio. Isso aqui é terrível, irmãos, porque tem pessoas que estão brincando com Deus e não sabem que o inferno está esperando. E a Bíblia diz que morrendo aquele rico, creio eu, a Bíblia não diz, a Bíblia oculta essa passagem, mas a Bíblia diz que no inferno, ele erguendo os olhos e viu de longe Lázaro e Abraão no seu seio. Então logo eu entendo, logo eu compreendo que os demônios veio buscar a sua alma. Irmãos, isso aqui é uma história triste para algumas pessoas, porque Jesus diz que quão difícil é que o rico herdará o reino de Deus. E nós sabemos algumas passagens da Bíblia que os ricos não seguiram a Cristo por causa da sua riqueza. Alguns ricos, algumas pessoas de condição não seguiram a Cristo por causa dos bens materiais. E nós sabemos que Jesus pregou e falou acerca do tesouro na terra e do tesouro no céu. Mas eu creio que aqui tem crente que o seu coração não está no tesouro daqui da terra. Aqui tem crente, eu acho que você não me entendeu falar aqui. Aqui tem crente que o seu coração não está no tesouro daqui da terra, porque o tesouro daqui da terra é passageiro. Aqui tem crente que o seu coração está lá em cima, lá no regaço de Abraão. Irmãos, a passagem que nós lemos, Jesus está falando de Lázaro e de um rico. É algo terrível que Jesus está pregando sobre o inferno. Inferno existe. Tem alguns crentes incrédulos que não tem vergonha na cara, que diz, ainda diz que lê a Bíblia, ainda diz que prega, mas não crê que o inferno existe. Irmãos, o inferno na Bíblia é a segunda morte. Lembra da passagem de Jesus, de Apocalipse capítulo 2, Jesus diz: a quem vencer não receberá dano da segunda morte. Então Cristo está falando de uma segunda morte, porque nós sabemos, porque nós temos corpos, nós somos mortais, nós estamos sujeitos à morte a qualquer momento, ou a qualquer hora, ou a qualquer dia, porque também podemos morrer, porque nós somos mortais, seremos imortais quando a trombeta soar e quando nós sairemos desta terra, porque Jesus está pregando do inferno e está também pregando acerca do seio de Abraão. Jesus está falando antes da sua crucificação. Jesus está pregando antes da sua morte, que havia dois homens, um foi para o céu e o outro foi para o inferno. E a Bíblia diz que erguendo os olhos, ele viu de longe a Lázaro e a Abraão no seu seio, ou no seu regaço, ou no descanso de Abraão. Irmãos, esse rico aqui, ele perdeu a oportunidade de viver na presença de Deus, porque Deus, ele dá um livre-arbítrio para mim e para você viver da maneira que você quiser, porque você pode vir para a igreja, pode dar glória a Deus aqui e pode chegar palavrão lá fora. Você pode vir para a igreja aqui casado com sua esposa e traz sua esposa lá fora. Deus, ele te dá um livre-arbítrio para você viver da maneira que você quer, mas tem um porém: ou você vai para o inferno, ou você vai pagar aqui na terra vivo. Mas Deus, ele abrange isso aqui, porque tem um destino para cada um nesta terra que vive. E a Bíblia diz, irmãos, que o destino daqueles dois homens foram diferentes. Cada um foi para um lugar, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, na mais profundeza da terra. Oh, glória! E nós sabemos, irmãos, que no inferno é para sempre. Lá não tem descanso, porque hoje tem pessoas lá no inferno clamando por Deus. Hoje tem pessoas lá no inferno dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, me livra dessa chama.
pessoas, me perdoem a minha expressão, cara de pau, e que diz assim: ah, se eu morrer eu vou para o inferno mesmo. Você nem sabe como é inferno para dizer eu vou para lá. Mas a Bíblia faz questão de dizer que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Quer ir para lá? Você trabalha 30 dias no mês, mas você tem uma folga no mês. Você tem um dia de folga. No inferno não tem folga. No inferno não tem descanso. E eu vou dizer a vocês que o maior tormento do inferno não é o fogo. O maior tormento do inferno é a lembrança e a realidade que Deus não está no inferno. A Bíblia diz, irmãos, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, a Bíblia diz, Paulo diz assim, que os crentes vão admirar a vinda de Cristo, mas os ímpios serão banidos diante da face dele. Então os crentes serão separados e os ímpios também serão separados. Um salmista diz assim, em Salmos 9,17: e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Hoje tem pessoas que vivem de qualquer maneira, até no Evangelho de Jesus Cristo. Hoje tem pessoas que pregam a palavra, mas quando sai da igreja, quando vai para casa, lá tem um pó esperando, uma cocaína esperando. Tem pessoas que estão dentro da igreja, pregam a palavra, dá glória a Deus, mas quando chega de casa, bate na sua esposa. Tem pessoas que estão na igreja, dá glória a Deus, dança no reteté, mas quando chega em casa, bate na mãe. Mas tem um destino para todas as pessoas que vivem nesta terra. A Bíblia diz em Hebreus 9,27: e como aos homens está ordenado a morrer uma vez, e vindo depois disto segue-se o juízo. Eu vou falar algo para vocês. Jesus está falando aqui que aquele rico, ele era rico, ele tinha dinheiro. Creio eu também que tinha muitas casas, que tinha muitos bens materiais, por ele não lembrar de Deus aqui na terra. Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio para mim viver e para você viver nesta terra. Ou você vive de uma maneira que agrada a Deus, porque foi para isso que Deus te chamou, para agradar a Ele. Agora está escrito em 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim, e não chamou Deus para a imundícia, mas sim para a santificação. Então primeiro Jesus não te chamou para você viver uma vida de ímpio, porque tem crente que está na igreja, mas tem uma vida de ímpio. Tem crente que está na igreja, mas sente desejo de fumar maconha. Tem crente que está na igreja, mas sente vontade de pegar 3 mulheres, 3 homens, 4 homens. A sua vida é ter que viver da maneira que agrada a Deus na presença dele. Nós fomos abençoados por meio de Deus, através de Jesus Cristo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. E tem um versículo que me chocou, e também vai te chocar. Eu vou lhe falar aqui, que está em Efésios capítulo 3, que diz assim, que Deus nos abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais, e que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você compreende esse versículo? Nós estamos sentados nas mais altas alturas. Eu vou dizer algo para vocês, porque Deus, Ele não revelou a profundidade deste versículo para cada um de nós, porque nós estamos assentados à direita de Cristo, no oculto, na profundidade, nas profundezas de Deus, porque somente o Espírito Santo Ele revela as profundezas de Deus. E porque Deus não mostra à luz desse versículo aonde nós estamos assentados, porque tem pessoas, irmãos, que Deus não revela tudo da vida. Deus não mostra tudo da vida, porque se Deus mostrar, se Deus revelar, ou alguns se exaltam, ou outros deixam Deus por causa da cobiça, ou por causa da soberba. É por isso, irmãos, que tem pessoas que só vivem no pão de cada dia. Deus não abençoa muito, porque se abençoar, vai largar a casa dele. Se Deus abençoar, vai parar de vir, já falta os cultos, mas se Deus abençoar grandemente, vai parar de adorar. Já pensou se Deus mostrasse que você vai ser um gerente daqui a 2 anos? Já pensou se Deus
é que você vai ser um homem grande daqui a 2 meses. Imagine a soberba que entrará no seu coração. Então, por causa disso, por causa da onipotência de Deus, Ele oculta alguns segredos para não perder você na presença dEle. É por isso, irmãos, que tem pessoas que estão dizendo: Deus, porque eu vivo desta maneira? Porque eu estou passando fome? E porque fulano tem tudo dentro de casa? É porque Deus não quer revelar tudo da sua vida para Ele não te perder. Então abra a boca para dar glória, porque Deus não quer te perder. É por isso que tem pessoas que só vivem no pão de cada dia da hora. No pão de cada dia. Todo dia tem uma coisa para mim comer. Nem que seja um ovo, mas vai matar minha fome. Mas não é para tanto, porque se Deus abençoar, tu sai. Porque Deus conhece teu coração. Se Deus te dá um carro, tu sai. Se Deus te dá uma Hilux, tu sai. Deus conhece o coração. Então, irmãos, o que Jesus está falando aqui é que o rico foi para o inferno e os demônios vieram buscar a sua alma. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas vocês pensem aí onde vocês estão sentados. Se o teu coração para hoje de madrugada, que vem buscar a tua alma, os anjos ou os demônios? Que vem buscar a tua alma, os anjos ou os demônios? Então, para os anjos vir buscar a tua alma, você tem que estar vivendo uma vida que agrada a Deus e não ao diabo. Porque tem pessoas que estão vivendo com a ilusão dentro da casa de Deus, achando que está na casa de Deus e está agradando a Deus. Mas o diabo está iludindo, fica dentro da igreja, mas se morrer vai para o inferno. Pense a sua vida. É que nem a pastora falou, sempre fala, escreve lá na parede, escreve lá, ó. Ah, hoje eu peguei tal pecado. Hoje, tem crente que nem leva a conta que a pastora está falando isso aqui, ó. Ah, hoje eu peguei aqui no adultério. Ah, tá, traí minha esposa, então você tem que anotar lá. Peguei hoje. Ah, hoje forniquei com uma prostituta, você tem que ir lá. Você tem que anotar tudo, porque se morrer, irmão, os demônios... Vamos fazer uma ilustração aqui. Já pensou? Deus dizer para ti hoje virei de madrugada te buscar. Esse virei que Deus está dizendo não é que os anjos do céu vêm, é pela permissão dele. Você está deitado, do nada você sente sua alma saindo do seu corpo. Você está deitado lá, você vê seu corpo deitado, mas você não está no seu corpo. Daqui a pouco você vê uma voz, mas você está vendo fulano andando, mas você não está dentro do seu corpo. Daqui a pouco você vê um ser todo de preto, uma capa preta, um espírito preto dizendo com a corrente na mão: hoje tu vai para o lago de fogo. E aí, crente, quer ir para o inferno? Porque lugar de inferno é lugar de pessoas que vivem da maneira que querem. Mas eu creio que você foi chamado para viver santidade diante de Deus. Estou pregando mais um pouco devagar hoje, para ver se vocês me entendem um pouco. Mas o que Jesus está falando aqui, irmãos, que Lázaro, ele foi para o regaço de Abraão. Mas vamos levar nossa mente a 12.000 anos atrás. Antes de Jesus ser crucificado, o seio de Abraão era nas mais profundezas da terra. Era no seio da terra. Por que era no seio da terra? Porque o rico no inferno ele viu longe a Lázaro e a Abraão no seu seio. Antes da crucificação e da morte de Cristo, o seio de Abraão era lá embaixo, o paraíso era lá embaixo. Então, quando o rico estava no inferno, a sua alma em tormentos, ele livrou. E eu tiro com isso que ele era crente desviado, porque se você for ler Lucas 16, 19 a seguir, diz assim, ó: pai Abraão. Como é que ele sabe que Abraão era pai da fé? Porque ele conhecia a palavra. Ou ele era conhecedor que alguém já pregou para ele, ou era crente desviado. Então ninguém vai para o inferno inocente. Ninguém vai para o inferno inocente. Se tu morrer hoje e foi para o inferno, você não vai inocente, você vai sabendo.
Porque a maneira que você vive aqui na terra ou agradou a Deus ou agradou ao diabo. E lá no inferno é tormento eterno. Lá tem pessoas desviadas. Lá tem pastores que viveram da maneira que quis aqui na terra. Lá tem diáconos que viveram da maneira que quis aqui na terra. Lá tem presbíteros gritando por Deus e outra. E lá os gritos é sem cessar. Lá é todo dia. Lá é toda noite, é toda hora gritando. É gritando por causa do fogo. Por causa da lembrança. Mas que lembrança é essa, pregador? A lembrança que quando ele era crente, e que quando ela era crente, estava na igreja, adorava a Deus, mas por causa de uma bandeja, por causa de uma proposta, saiu da presença de Deus, pegou uma doença contagiosa, morreu e foi para o inferno. Lá tem pessoas que estão lembrando é que um dia cantou dentro da igreja. Lá tem pessoas que estão lembrando é que um dia dizimou na igreja. Lá tem pessoas que estão lembrando é que um dia bateu palma para Jesus, mas está gritando. E o pior, Deus não está lá. O Espírito Santo não está lá. Jesus não está lá. Quem está lá? O tormento. Quem está lá? A chama está queimando a alma. E para piorar, não será somente isso o tormento. Haverá um lago de fogo que arderá com fogo e enxofre. E será pior o tormento. Ouça isso aqui. Será pior, porque no inferno agora é somente a alma. No lago de fogo é o corpo e a alma. Da mesma forma que nós vamos receber um corpo imortal, os ímpios e aqueles que vão para o inferno ou que já estão no inferno receberão também um corpo que queimarão e que os bichos vão comer. Mas a sua carne não vai derreter. As suas carnes não vão ficar podres. Por causa do tormento, as pessoas serão atormentadas por meio do fogo. Mas Jesus está nos dando oportunidade todos os dias. Jesus me dá oportunidade, Jesus te dá oportunidade para mudar as nossas vidas. Paulo diz em Romanos capítulo 8: se nós vivemos em Cristo, é necessário que nós vivemos também em novidade de vida. O que é novidade de vida? Se hoje eu peguei de uma forma, amanhã eu não posso pecar na mesma coisa, mas isso não me dá motivo para amanhã eu pecar. É se eu pecar hoje, amanhã eu não posso pecar na mesma coisa. Nós não vamos deixar de pecar porque nós somos pecadores. Necessitamos do sangue de Cristo para ser purificados, mas para a alegria da igreja. Olha o que eu vou falar, para a alegria da igreja houve um só sacrifício. Houve um só sacrifício. Para quem entende de Bíblia, no Antigo Testamento, todo ano era necessário ter sacrifício para a remissão de pecados. Para a alegria dos crentes, só foi um sacrifício para a vida toda. Que sacrifício foi esse? De um sumo sacerdote que se sacrificou voluntariamente. Não foi porque ele foi obrigado, foi porque ele quis. Vou abrir um parênteses aqui. Se foi voluntariamente, foi porque ele quis. E você está vindo para a igreja porque você quer, porque você está sendo obrigado. Eu vou falar de novo. Você está vindo para a igreja porque você gosta de vir, ou porque você está sendo obrigado a vir? Porque se você estiver sendo obrigado a vir, está sendo em vão a sua vida. Porque Deus está sondando o teu coração. Porque o teu coração está dizendo: eu não quero ir. Mas o teu ouvido está ouvindo: venha. Porque tu é crente. Então eu quero que a partir de hoje muda a sua vida. É tanto para mim quanto para ti. Porque, irmãos, nós podemos morrer qualquer dia, a qualquer momento. Não vamos ser ignorantes e incrédulos. Porque a Bíblia diz: quem pode conter com a morte? Somente Deus. Eclesiastes capítulo 12 diz: quem pode parar a morte? Quem pode dizer não para a morte? Se a morte vir hoje, a forma de infarto, quem pode parar a morte? Deus.
Aí você vive de qualquer jeito na presença de Deus, irmãos. Deus está vendo a nossa andada, os nossos caminhos. E o que Jesus está dizendo aqui é que houve duas pessoas, mas de destino diferente. Um foi para o céu, outro foi para o inferno. O outro foi para o inferno da maneira que quis viver aqui na terra. Tinha muito dinheiro. E para avaliar, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: porque o amor ao dinheiro é raiz de muitos males. E muitos nessa cobiça desviaram da fé e atormentaram para si muitas dores. Mas Mateus 10, 32, 33 diz: isso é para você da glória. Mas qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu vou fazer uma pergunta para ti. Se você está no banco, na fila de um banco, você revela que tu é crente? Se você está no trabalho, você revela que tu é crente? Se tu tem vergonha de dizer que tu é crente, Jesus também vai te envergonhar diante dos anjos e diante de Deus. É necessário ter uma vida de mudança. Então, irmãos, o que Deus está falando para nós é para nós vivermos da maneira que agrada a Ele, porque foi para isso que Deus nos chamou, para agradar a Ele. E se você quer agradar a Deus, você está vivendo da maneira certa. Se você quer agradar a Deus, você quer ir para o seio de Abraão. Mas agora o seio de Abraão se encontra no terceiro céu, que é no paraíso, para onde Paulo foi arrebatado. 2 Coríntios capítulo 12 diz que ele foi levado, não sabe se foi no corpo, ou no espírito, ou na alma, mas ele diz que foi levado ao paraíso, ao terceiro céu. Lá ouviu palavras inefáveis, a qual é ilícito não me falar. O que é palavras inefáveis? Palavras inexplicáveis, que não tem como eu descrever aqui, não tem como eu expressar para vocês. Palavras inefáveis. Paulo foi arrebatado até o paraíso, e ele lá ouviu e viu palavras inefáveis. Deus quer algo grande conosco, se nós vivemos em santidade. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, irmãos, quer ver Deus, quer sentir Deus, quer ser usado por Deus, seguir a paz com todos e a santificação, porque ninguém verá a Deus sem a santificação. A irmã Malu citou aqui Tiago 4, 7: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se o diabo vai fugir de nós, é porque nós estamos sujeitando a Deus, buscando a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Hoje o relógio está correndo.